A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia. Hoje entramos no segundo dia de exposição do livro de Levítico e estarei expondo os capítulos 4, 5 e 6. No capítulo 4, nós vamos ver a oferta do pecado para casos de ignorância, nos versos 1 e 2. O holocausto, a oferta de manjares e a oferta de paz tipificavam a absoluta e bendita perfeição e devoção de Cristo e são, portanto, as ofertas de sabor suave. As ofertas restantes, a oferta pelo pecado e pela transgressão, não são chamadas de sabor suave. Nessas ofertas, vemos Cristo tipificado como o portador dos pecados de seu povo, e como tal, ele teve que tomar sobre si o julgamento de Deus. Esta, sem dúvida, é a razão pela qual essas duas ofertas não são chamadas de sabor suave, pois Deus não se agrada do julgamento. Observe também que as três ofertas anteriores eram voluntárias. As duas restantes agora são obrigatórias. O perdão tinha que ser buscado e garantido por elas. A oferta pelo pecado era para os pecados de ignorância ou inadvertência. Não somos responsáveis por termos a natureza pecaminosa, pois nascemos com ela, mas somos responsáveis por permitir que ela se expresse. Portanto, quando alguém em Israel percebeu que havia pecado, por mais que não tenha sido intencional, essa pessoa devia trazer uma oferta a Deus. Sob a lei, não havia sacrifício pelos pecados da desobediência voluntária. Lá no livro de Números, capítulo 15, verso 30, diz: Mas o que fizer alguma coisa presunçosamente, esse opróbrio será contra o Senhor, e essa pessoa será eliminada do meio do povo. E sob a graça também, nós somos severamente advertidos com relação a pecarmos deliberadamente, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 10, versos de 26 a 29, que diz: Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem só quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus e tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Dos versos 3 a 12 do capítulo 4, nós temos a oferta do pecado de um sacerdote. O pecado de um sacerdote era especialmente sério, porque ele era um representante do povo voltado para Deus. Esse pecado não deveria ser coberto, mas julgado. Portanto, o sacerdote deveria oferecer um novilho sem mancha como oferta pelo pecado. Como no holocausto, ele deveria colocar a mão sobre a cabeça do novilho e matá-lo diante do Senhor na entrada da tenda do encontro. Perceba a diferença. Nas primeiras ofertas, nós estávamos lá no altar do holocausto. Se você se lembrar na exposição do Êxodo, o altar do holocausto ficava logo na entrada do tabernáculo. Você abria a porta, o altar do holocausto estaria ali. Nesse sacrifício pelo pecado, esse novilho deveria ser morto na entrada da tenda do encontro, onde estava o santo lugar e o santo dos santos. Continuando, uma vez o animal sacrificado,
Em seguida, o sacerdote deveria molhar o dedo no sangue e, dentro da tenda do encontro, aspergir um pouco dele 7 vezes perante o Senhor na frente do véu do santuário. E também colocar um pouco de sangue nas pontas do altar de incenso, que ficava dentro da tenda do encontro. Continuando, então parte do sangue da oferta pelo pecado do sacerdote ungido era aspergida na frente do véu do santuário, outra parte colocada nas pontas do altar de incenso, e o restante era derramado na base do altar do holocausto. Então o sacerdote saía da tenda do encontro, ia até o altar do holocausto que ficava lá fora e derramava o restante do sangue na base daquele altar. Nós vamos observar que no caso do pecado de um governante ou de uma das pessoas comuns, o sangue era aspergido como foi no holocausto, lá fora. Mas no caso do pecado do sacerdote e de toda a congregação de Israel, o sangue tinha que ser aspergido dentro da tenda do encontro. Do mesmo caso como nós acabamos de ver do pecado do sacerdote. A razão para isso acontecer é que o sacerdote era representante espiritual do povo e ele tinha acesso ao santuário. Portanto, o santuário foi purificado com sangue por sua conta. O caso do pecado de toda a congregação está relacionado de tal forma com o sacerdote como seu representante que um ritual semelhante era necessário. Uma vez oferecido o sangue, novamente a gordura desse animal sacrificado deveria ser removida, os 2 rins e o lóbulo gorduroso presos ao fígado, e estes queimados no altar do holocausto, como porção de Deus. Mas nada dessa oferta do pecado da congregação, como pela oferta do pecado dos sacerdotes, deveria ser comido, nem pelo ofertante, nem pelos sacerdotes. Tudo deveria ser levado para fora do acampamento e queimado, onde as cinzas foram derramadas. A pele do novilho, com a maior parte dele, então foi queimada fora do acampamento. Vamos perceber aqui que a palavra hebraica para queimado é diferente daquela usada na oferta queimada ou no holocausto, como vimos no capítulo 1. A palavra usada em conexão com a oferta pelo pecado é saraf. Fala da queima do julgamento. A carta aos Hebreus, no capítulo 13, versos 11 a 13, também comenta isso, que diz: porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Pode ser que toda a congregação de Israel tenha se envolvido em um pecado que na época não perceberam ser pecado. Sua ignorância não os desculpava, entretanto. Quando o pecado foi trazido à atenção deles, uma oferta pelo pecado foi exigida. A conexão disso com o pecado do sacerdote parece muito clara, pois as instruções quanto aos sacrifícios são exatamente as mesmas, exceto que são os mais velhos do povo, os anciãos, que deveriam colocar as mãos na cabeça do novilho antes de seu abate, pois os mais velhos representavam o povo. Essa oferta por toda a congregação parece nos ensinar que na cruz o pecado em sua totalidade foi totalmente julgado, não apenas os pecados individuais. Esse seria mais um motivo para o animal ser queimado fora do acampamento, com o sangue trazido para o santuário para fazer expiação. Nos versos 22 a 26 do capítulo 4, nós temos a oferta do pecado para um líder ou governante.
O governante não era um representante espiritual, como o sacerdote, mas tinha autoridade sobre as pessoas comuns, de modo que seu pecado e de uma pessoa comum exigiam o mesmo tratamento, exceto que um bode era necessário para o governante e uma cabra para a pessoa comum. O sangue não deve ser transportado para dentro da tenda do encontro, como nos dois casos anteriores, mas colocado sobre as pontas do altar do holocausto, que ficava do lado de fora. E como consequência, o sangue não precisava ser levado para o interior do tabernáculo. E a carne não deveria ser queimada fora do arraial, mas sim ser comida pelos sacerdotes na tenda do encontro. Mas ainda assim, o governante é típico de Cristo, que voluntariamente assumiu a responsabilidade por nossos pecados como se fossem seus. Mais uma vez, o governante deveria colocar a mão na cabeça do animal e matá-lo na porta do tabernáculo, assim como no holocausto. E o sacerdote deveria pegar um pouco do sangue com o dedo e colocá-lo nas pontas do altar do holocausto e derramar o resto do sangue na base deste altar. Em seguida, ele deveria queimar toda a gordura no altar. Assim, seu pecado foi perdoado. Isso não fala de perdão eterno, mas governamental, ou seja, por enquanto. Mas é típico do valor do sacrifício de Cristo como obtenção do perdão eterno. Dos versos 27 a 35 do capítulo 4, nós temos a oferta do pecado para uma pessoa comum. No caso do pecado de ignorância por parte de uma das pessoas comuns, as instruções eram exatamente as mesmas que para um governante, exceto que uma cabra ou uma ovelha eram aceitáveis. A necessidade de todas essas ofertas e as instruções a respeito delas devem causar uma impressão muito real no coração de cada cristão, pois assim aprendemos o horror do pecado aos olhos de Deus e a infinita grandeza do sacrifício de Jesus Cristo. No capítulo 5, a breve seção agora nos dá instruções sobre a oferta pela culpa e contém 2 vezes a declaração: Yahvé falou a Moisés. O pecado é aqui considerado um dano causado. A oferta pela culpa era sempre um carneiro sem mancha do rebanho. Primeiro, o mal é mencionado feito nas coisas sagradas de Yahvé ou algo feito contra os seus mandamentos. E em segundo lugar, são erros cometidos contra o próximo, que Yahvé também considera como feitos contra ele mesmo. Não há necessidade de definir o que foi errado nas coisas sagradas de Yahvé. A palavra transgressão em hebraico significa agir secretamente. Sem dúvida, foi uma tentativa de defraudar a Yahvé nas coisas sagradas. Mas outra característica que é destacada e contém uma verdade muito interessante: a restituição tinha que ser feita em cada transgressão contra Yahvé e contra o homem. E em cada caso, a 5ª parte do todo tinha que ser acrescentada. No erro cometido contra Yahvé, a 5ª parte era dada ao sacerdote. E na injustiça feita contra o próximo, quem recebia era aquele que sofria o dano. Dos versos 1 a 13, nós temos os sacrifícios pelos pecados ocultos. O assunto da oferta pelo pecado continua neste capítulo até o final do verso 13. É uma escala decrescente, pois o pecado específico deve ser trazido à atenção do ofensor e à oferta feita, mas também feita uma tolerância para uma oferta menor, mais barata, no caso do indivíduo que a oferecer for pobre. O verso 1 fala do pecado de omissão. Pode-se ouvir e saber de um assunto e, quando convocado para testemunhar sobre esse assunto, recusar-se a fazê-lo. Isso é pecado diante de Deus e merece castigo. Bem como se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo cerimonialmente impuro, como o cadáver de um animal impuro
um animal que rasteja pelo chão, ou fizer um voto impensado de qualquer natureza, para o bem ou para o mal. Quando perceber a imprudência do voto, deverá reconhecer sua culpa. Quando qualquer uma dessas coisas fosse trazida à atenção de uma pessoa, ela deveria confessar que havia pecado por causa disso. Como castigo pelo pecado, trará o Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho. É uma oferta pelo pecado, com a qual o sacerdote fará expiação pelo pecado dessa pessoa. Aquele que não pudesse, então, trazer uma ovelha ou cabra por causa de sua condição financeira, teria permissão para trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos como sacrifício. As cabeças dos pássaros deveriam ser destroncadas, mas não arrancadas. E um pouco do sangue era então aspergido na lateral do altar, e o resto drenado na base do altar. O primeiro pássaro foi para uma oferta pelo pecado, e o segundo pássaro deveria ser oferecido de acordo com aquilo que nós vimos lá no capítulo 1, verso 14. Se você não se lembra, dá uma corrida lá que você vai ler do que se trata, como na oferta do holocausto. Continuando, por causa da pobreza, talvez não seja possível trazer nem mesmo os pássaros para uma oferenda. Neste caso, a graça de Deus permitiu uma oferta de 1/10 de efa de flor de farinha, aproximadamente 2 litros, uma pequena quantidade. Mas ao contrário de outras ofertas de farinha, nenhum óleo ou incenso foi colocado nela, porque era uma oferta pelo pecado. Um punhado disso era levado pelo sacerdote e queimado no altar, e o restante era do sacerdote, como no caso da oferta de farinha. Assim, Deus recebeu sua parte e o sacerdote, que tipifica Cristo, recebeu a sua. Dos versos 14 a 19 do capítulo 5, nós temos o sacrifício para os pecados das coisas sagradas. Se alguém cometesse um delito religioso violando, mesmo sem a intenção, algum mandamento sobre as coisas consagradas do Senhor, deveria trazer ao Senhor uma oferta pela culpa. Estes também são considerados pecados de ignorância. Nessa seção, o pecado nas coisas sagradas é mencionado pela primeira vez. Por isso, um carneiro sem defeito deveria ser oferecido, e também prata, de acordo com a devida estimativa do dano causado. A transgressão deveria ser totalmente paga e acrescentada da 5ª parte, que também deveria ser adicionada. No capítulo 6, dos versos 1 a 7, embora essa transgressão esteja diretamente envolvida com outra pessoa, ainda assim é contra o Senhor, pois Ele é o Criador e se preocupa como suas criaturas são tratadas. Por isso, quando alguém enganasse, fosse desonesto, roubasse, extorquisse, se negasse a entregar algo que encontrou, mentisse depois de jurar estar dizendo a verdade, ou práticas semelhantes, seria culpado pelo pecado que cometeu. Devolveria o que roubou, ou o valor que extorquiu, ou o depósito feito como garantia, ou o objeto perdido, ou qualquer coisa que tenha obtido com juramento falso. Faria restituição pagando a pessoa prejudicada total com um acréscimo de 1/5 do valor, ou 20%. No mesmo dia, apresentaria uma oferta pela culpa. A oferta que ele deveria fazer também era a mesma que no caso de transgressão das coisas sagradas, um carneiro sem mancha. Nos versos 8 a 13 do capítulo 6, depois que Yahvé deu a Moisés por comunicação direta as diferentes ofertas, em que consistiam e como deveriam ser trazidas, Yahvé acrescentou diferentes leis a respeito dessas ofertas. Essas orientações ou instruções são principalmente dirigidas a Arão e a seus filhos. A maneira apropriada de estudar as ofertas é
considerar primeiro o que é dito no início do livro de Levítico e depois ler as leis das ofertas em relação a cada uma para aprender sua relação com o sacerdote e o povo. Na lei do holocausto, era dever do sacerdote manter o holocausto sobre o altar e o fogo do altar tinha que ser mantido aceso nele. É especialmente declarado que o holocausto ficará sobre o altar toda a noite até a manhã seguinte. Esse holocausto contínuo ao fogo, que nunca se apagou, é o tipo de Cristo, que continuamente se oferece a Deus e em quem todos os crentes têm a certeza de sua plena aceitação. Todas as manhãs, o sacerdote deveria vestir suas vestes de linho, que enfatizam a pureza moral do Senhor Jesus como grande sumo sacerdote, e remover as cinzas do altar e colocá-las do lado do altar. Mesmo o que foi queimado não deve ser tratado descuidadamente, pois então o sacerdote trocará suas vestes e carregará as cinzas para fora do acampamento em um lugar cerimonialmente puro. O que restou foi apenas um lembrete de que o sacrifício havia cumprido sua função. Assim também, o sacrifício de Cristo jamais será esquecido. Perceba que foi diferente com a oferta pelo pecado. Não poderia haver uma oferta pelo pecado contínua, pois Cristo, dando a si mesmo como um sacrifício expiatório, não poderia ser um ato contínuo, o que é diferente com o holocausto. Enquanto esteve na terra, o Senhor Jesus se apresentou a Deus, e o fogo, o ardor de sua devoção nunca se apagou. É assim, ele continua no santuário celestial, aparecendo na presença de Deus e intercedendo por nós. Isso nunca cessa. Que conforto isso nos proporciona! Enquanto estamos aqui no deserto, testados, provados, falhando, tropeçando, nosso holocausto perfeito está sempre presente com Deus e o aroma suave surge disso. Por ela somos mantidos, embora sejamos um povo pecador. Isso também tem um significado abençoado para Israel. Esta é a noite para Israel. Pelo holocausto, até mesmo Israel é guardado durante a noite escura de sua incredulidade, para a bênção que certamente virá pela manhã, quando ele for revelado novamente. Então, eles o verão como seu holocausto, a quem desprezaram e rejeitaram durante a noite de peregrinação e tribulação. Então, eles confessarão seus pecados e reconhecerão que ele foi ferido por causa de suas iniquidades. Dos versos 14 ao 18 do capítulo 6, nós temos a lei da oferta das refeições. Como aprendemos em conexão com o segundo capítulo, a oferta de farinha prenuncia Cristo na terra, com a vida abençoada e santa que foi vivida aqui em devoção total. A coisa principal aqui é que Arão e seus filhos, os sacerdotes, deveriam comer dela. Deus tinha sua parte nisso, mas os sacerdotes deveriam compartilhá-la. Todos os crentes são sacerdotes em Cristo e, como tais, têm esse alimento precioso para desfrutar. Esse alimento é Cristo, e isso significa comunhão com Deus. Para desfrutar de Cristo, alimentando-se dele, o pão desceu do céu. Meditar sobre toda a sua beleza e graça é nosso bendito privilégio, que são introduzidos em sua comunhão. Observe o que o texto diz: comer-se-á sem fermento em lugar santo. Isso significa que somente no lugar de separação, na tenda do encontro, onde a graça nos colocou, podemos desfrutar dessa festa. Alimentar-nos com a oferta de farinha nos manterá no santuário em sua gloriosa presença.
Dos versos 19 a 23 do capítulo 6, nós temos a oferta do sumo sacerdote. Distinta da oferta geral de farinha, é aquela oferta de farinha que o sumo sacerdote tinha que trazer no dia de sua unção. Esta teve que ser totalmente queimada para Yahvé. Nenhum sacerdote tinha permissão para provar e participar dela. Tinha que ser oferecida metade pela manhã e metade à noite. Existe outra distinção. O óleo foi misturado com ela, mas o óleo não foi derramado sobre ela. Vimos o que significava o óleo misturado com a farinha excelente e que o derramamento do óleo sobre a farinha excelente representava o Espírito Santo quando ele veio sobre Jesus Cristo em seu batismo. Agora, visto que esse derramamento do óleo é omitido aqui, esta oferta de farinha parece tipificar a vida de nosso Senhor Jesus antes de seu ministério público começar. Os anos ocultos, como os chamamos, foram totalmente entregues a Deus. E como o Espírito Santo não nos deu um registro desses anos nos evangelhos, não podemos nos alimentar deles. Este é, sem dúvida, o significado típico desta oferta de refeição especial do sumo sacerdote no dia da sua unção. Dos versos 24 a 30 do capítulo 6, nós temos a lei da oferta pelo pecado. Esta lei contém detalhes interessantes sobre essa oferta. O animal apresentado teve que ser morto no local onde os animais do holocausto foram mortos. O verso 26 acrescenta o que não havia sido dito antes. O sacerdote que o oferecia poderia comer sua carne no lugar santo. Esse seria o caso do pecado de um governante ou de uma pessoa comum do povo, pois nos casos em que o sangue da oferta pelo pecado fosse levado para o santuário, lembram-se que nós falamos lá no começo? Que o sangue era levado para dentro do santo lugar, era aspergido 7 vezes diante do véu e depois colocado nas pontas do altar de incenso. Então, esse tipo de oferta pelo pecado não deveria ser comido pelo sacerdote. Comer da oferta pelo pecado significa entrar e sentir a seriedade do pecado como se fosse seu. Assim como o Senhor Jesus confessou os pecados de Israel como se fosse responsável por todos eles. O texto ainda continua dizendo que qualquer coisa que tocasse a carne do animal seria sagrada, o que fala de qualquer conexão pessoal com o sacrifício de Cristo, sendo o meio de nos santificar da culpa do pecado, pois o toque fala do toque da fé, nos aproximarmos do Senhor Jesus pela fé. Assim como todos são constituídos santos por tocar a carne da oferta pelo pecado, somos informados que qualquer vestimenta na qual o sangue do sacrifício respingar deve ser lavado com água. As vestes falam de hábitos, costumes. Se nossos hábitos forem postos em contato com a verdade do derramamento do sangue de Cristo, esses hábitos devem ser purificados da contaminação pela lavagem da água, que significa a palavra de Deus. Se a oferta fosse fervida em um vaso de barro, o vaso deveria ser quebrado e nunca mais usado. Mas se fosse fervida em uma panela de cobre, a panela deveria ser depois esfregada e enxaguada em água. E então a Escritura acrescenta que todos os homens entre os sacerdotes poderiam comer a carne. O verso 30, entretanto, insiste que nenhuma oferta pelo pecado deveria ser comida se seu sangue fosse trazido ou levado para a tenda do encontro, ou santuário. Essa oferta deveria ser queimada. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje.
Considerando o texto que nós vimos hoje, eu não posso deixar de meditar no fogo do altar de holocausto, que não pode se apagar. Esse fogo que diz respeito à nossa devoção, nossa adoração e louvor, que sobe como cheiro suave ao Senhor. Eu não estou falando aqui do que acontece no culto, em 2 horas, como fechar os olhos, levantar as mãos e chorar. Não. Eu estou falando de devoção contínua, gratidão pela salvação, pela vida, pelo dia, pela família, pelo alimento, pelo trabalho. É a devoção que reconhece a cada segundo do dia a presença do Espírito Santo tomando conta de nós, apesar de nós. Que o Eterno nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.